Agora é para Jesus, pode bater de verdade. Agora sim, aí. Essa é a Igreja Aliança da Paz. Ela não é pela metade, não. Nós cremos no poder, nós cremos na manifestação, nós cremos naquilo que Deus tem preparado. Senta aí, querido. O pessoal está ficando com uma carinha de cansado de ficar de pé. Eu aprendi uma coisa em todas as nações, né? Que o crente gosta de sentar. Em qualquer língua, você pode ir na Índia, pode ir na África, pode ir nos Estados Unidos, crente gosta de sentar. Muda às vezes alguns lugares, né? Na África às vezes o pessoal senta embaixo da árvore, no chão. Em alguns lugares aí tem poltronas melhores, mas todos eles querem sentar. Então, acredito nisso. O Felipe falou: pai, manda um beijo para aquele pessoal. Estou com umas saudades. Até outro dia ele escreveu, né, no negócio de missões ali para o pessoal: estou aqui, mas estou morrendo de saudades. E há algo especial quando você faz parte de uma família. O teu coração pode estar fisicamente longe, mas está muito perto. Porque a gente, enquanto estava lá, pegava lá, colocava no computador, assistia o culto daqui, via as coisas daqui, e quando terminava, normalmente a bispa estava chorando, e o Felipe estava com aquela cara assim meio, né? Eu falei: o que foi? Alguém morreu? Ele falou: poxa, a gente está aqui, eles estão lá. Eu falei: não dá para trazer todo mundo, por enquanto pelo menos não dá, né? Mas eu tenho uma convicção, que o amor que está no seu coração, foi colocado por Deus, e essa pessoa que está do seu lado merece a sua oração, merece o seu carinho, merece o seu respeito. É muito importante você amar ao próximo, mas você nunca vai amar ao próximo lá longe, se você não consegue amar esse próximo que está aí do seu lado. Então olha para a pessoa do seu lado, olha para trás, vê a pessoa que está atrás da sua cadeira aí, fala: ó, eu prometo, eu vou amar primeiro você, depois eu vou amar o pessoal da África, depois eu vou amar o pessoal lá fora, mas primeiro eu vou amar você, eu vou orar por você, eu vou apresentar a sua vida para Jesus, e vou clamar pela sua necessidade, porque você é muito importante para mim. Não há próximo mais próximo do que você que senta aqui do meu lado. Dá uma fungada assim, ó. Sentiu o perfume dele? Entendeu? Esse é o próximo mais próximo. Tem coisa mais gostosa que o cheiro do bebê? Tem, não tem, né? A gente pega o bebê e sente, porque sabe de onde ele saiu e sabe de que ele faz parte da família. Então creia nisso. Você foi chamado para fazer coisas grandes, foi chamado para fazer coisas tremendas, foi chamado para mudar a história. Quem tem aí a sua Bíblia com o livro de Atos? Alguém tem? Você sabe que aquele livro foi escrito para contar o que aconteceu, né? Os mistérios estavam na vida dos apóstolos, e ali é Atos dos Apóstolos. Tem alguém aqui que é apostólico? Pois é, então os seus atos têm que continuar aquele livro. O que eles faziam lá? Sinais e maravilhas, milagres. Ele chegou na porta do templo e deparou com o coitado lá, o aleijado, pedindo esmola, e ele pôs a mão no bolso e viu que não era dinheiro que ele tinha. Graças a Deus por isso. Você imaginou se aqueles discípulos chegassem lá, enfiassem a mão no bolso assim, puxassem assim um pacote de euro para falar um negócio com valor, e começassem a contar assim, só nota de 100. Ó, o mendigo, o pobre, o aleijado, seguinte, tenho aqui 100, 200, 300, 400, leva aí 1.000 euros para você fazer a compra do mês. Aquele aleijado ia continuar sendo o quê? Nós muitas vezes damos mais importância para as coisas materiais e não percebemos porque Deus está restringindo a nossa vida material, porque Ele está esperando que você guarde um pouco esse seu conhecimento físico para viver agora um poder mais diferenciado. Porque naquela hora, vou colocar aqui senão eu vou derrubar, porque naquela hora Ele falou: eu não tenho ouro, mas eu ainda tenho um cachorro quente. Não foi o cachorro quente, graças a Deus que não foi o cachorro quente. Porque tem gente que acha que dar esmola é um tremendo negócio no céu. Tem gente que acha que dar os trocados para um pobre, alguém, ele fez algo muito grande.
E a verdade de Deus não é essa. Ele abre porta onde? Então não é da tua esmola que o pobre precisa, que a pessoa precisa. Ele precisa dos sinais que você vai fazer. Ele precisa da manifestação que Deus colocou na sua vida. Fala para o irmão do lado, você consegue sentir o poder de Deus? Quando o pastor Fábio está louvando aqui, o que você sente? Eu me sinto cansado. Eu falo, esse homem canta demais, mas eu gostaria de assistir ele sentado. Eu gostaria que ele parasse com aquela história de querer, segura na mão do irmão, pula aí, começa a chacoalhar, porque é isso? Ou você fala assim, me dá um arrepio. Ele começa a cantar, eu nem vou tentar porque vai ficar feio o negócio, mas ele começa a cantar e as pessoas começam a se encher. E de repente você vê aí o pessoal balançando, vê o pessoal chorando, porque dentro de você tem algo muito especial. Dentro de você tem a manifestação do poder de Deus. Através do que? Você é corpo, alma e espírito. Você não se move pelo sentimento, você se move pela manifestação. A manifestação do poder de Deus, o Espírito Santo. Quando ele começa a cantar, você entra na dimensão que Deus espera que nós vivamos, não estejamos, vivamos da adoração, sabendo que a nossa adoração não é para o chitãozinho chororó, não é para de repente essas coisas todas que tem aí, mas a nossa adoração é para o Senhor. Nos alegramos com o louvor, mas nosso louvor tem direção, tem objetivo. Nosso louvor, ele tem mira. Quem atira, né? Quem conhece arma, sabe que não se atira assim, pá. Aquilo no filme é tão bonito, né? Quando a gente vê no Velho Oeste, aqueles caras que puxavam a arma, pá, né? E só acertava, você vê que ele dava 6 tiros, matava 8. Como é que pode, né? A gente ficava olhando para a arma do cara, e o cara atirava, mas o tambor tem 5, ou tem 6, ou tem 7, mas não pode matar 20 com... Mas era filme, era brincadeira. Mas a palavra de Deus, ela tem direção, ela tem objetivo. Ela tem, sabe, mira. Tem mesmo, tem. Simples de ver. Aquele jovenzinho tal do Davi, viu falar do Davi? Cara pequeno, né, sardento, mas ele pegou a funda, girou e lançou aquela pedra, e a direção do poder de Deus derrubou o gigante. Talvez a pedra fosse até para outro lado, mas o Espírito de Deus falou, não, minha palavra tem direção. Por quê? Porque antes de atirar ele falou algumas palavras. O inimigo atacou ele e ele falou, opa, hoje mesmo vou dar a tua carne aos animais, seu incircunciso. Ele usou a palavra primeiro dizendo, haverá uma queda, haverá uma derrota, haverá realmente uma mudança. E depois ele lançou a pedra. Se ele lançasse a pedra de costas, ia acertar o gigante também. Porque primeiro ele usou a autoridade da palavra de Deus. Você tem usado a autoridade da palavra de Deus? Quem é você, meu amado? O que é que você está buscando? Porque nós estamos precisando entender esse mistério da manifestação. Eu entendo, eu recebo, por isso eu determino na palavra. Porque eu recebo, eu entendo e determino na palavra, eu realizo. E porque eu entendo, eu uso a palavra e realizo, Deus faz a parte dele, derruba o gigante, detona o gigante. Hoje você muitas vezes está mais gastando as suas palavras, a sua fé para reclamar, para se desanimar, do que para entender que Deus já colocou sobre você a palavra da autoridade, da manifestação, da realização, da cura, da transformação. Deus já colocou sobre você algo muito especial, e de repente nós estamos esperando eu não sei o que. Nós estamos acreditando mais naquele povo lá de fora, do que realmente no poder que vem do céu. A nossa mudança está em acreditar
que quando nós falarmos, vamos falar daquilo que acreditamos, e quando falamos daquilo que acreditamos, que vem da parte de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Então hoje, o teu chamado é para você usar aquilo que o Senhor já te deu. É para você colocar em prática. É para você acreditar. É para você entrar sem temor e ver a manifestação do poder de Deus. Porque se Ele chamou você para ver, Ele chamou você para realizar. Ele não levou os 12 discípulos dele para dizer assim: vocês vão ficar vendo, vão ficar vendo, vão ficar vendo, vão ficar vendo, e vão morrer vendo. Não, não. Ele levou eles, ensinou, mostrou, executou junto com eles, e depois largou eles dizendo: agora é a vez de vocês. Façam, aconteçam, estabeleçam. E eu acredito que a maior parte do pessoal que está aqui já passou pelas primeiras fases, e agora estão na fase do vai, façam, aconteçam, realizem. A tua palavra, a tua boca é uma boca santa, e diante de uma boca santa não pode sair 2 tipos de água. Só tem água doce aí, só tem água preparada pelo Senhor para alimentar, para salvar, para restaurar, para curar, para transformar, para fazer a diferença nos lugares que você chegar. Entende o que é isso? Hoje eu quero falar, coloquei como tema a escola da vida com o Mestre Jesus. Sabe, a gente muitas vezes quer falar de escola, e é interessante, porque nessas escolas, como a gente viu lá, que é uma média de 1.800, 2.000 alunos, de 65 lugares do mundo, para ir lá aprender das coisas de Deus, para ir lá entender as coisas de Deus, a gente percebe que realmente o Senhor, Ele é, vamos dizer assim, universal, está em todos os lugares, pode todas as coisas, na China, no Japão, até mesmo nos lugares que a gente menos espera, na Síria. Ah, mas lá o pessoal é outra religião, o pessoal é malvado. Deus está lá, irmão, e está esperando que um povo reconheça por Ele, que reconheça Ele. Ah, mas de repente nós podemos falar dos países comunistas. Não, Deus está em todos os lugares esperando apenas que as pessoas o reconheçam. Coreia do Sul, Coreia do Norte, Deus está esperando que o povo reconheça Ele, porque quando o povo reconhecer a Ele, vai começar a declarar, e quando o povo reconhecer Ele e começar a declarar, o que vai acontecer? A manifestação das mudanças virão. Está precisando acontecer isso, está precisando acontecer coisas diferenciadas, mas só pode acontecer quando Deus começar a se mover, porque o mundo jaz no maligno, e se o mundo no maligno está, o que nós esperamos? Que as pessoas aí fora vão fazer agora uma exposição de arte falando bem de Jesus? Vão fazer de repente as coisas ali fora? São pessoas que estão travadas, que estão com a mente deturpada, que estão realmente com problemas, que estão sendo guiados de forma sobrenatural, mas é pelo diabo e não por Deus. Para eles é até normal, para eles é normal abusar de uma criança, para eles é normal, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, não veio para agradar a criança ou adulto, não veio. Mas quando nós entendermos quem nós somos, então a guerra é outra, e quando nós chegamos lá e vemos aquela garotada de muitos lugares do mundo, e vemos, eu e a bispa ficamos sempre prestando atenção para ver o que eles fazem, e vemos a discussão deles totalmente em cima da Bíblia, falando de o que acontecer, de sinais, disso, daquilo, de como é num país, como é no outro, como é no lugar, como é no outro, não importa onde seja, Jesus está operando. Nos dias de hoje, nos piores lugares, nos lugares mais difíceis, Jesus está operando. E o que está faltando? Que nós venhamos a assumir a posição. Ninguém precisa sair do trabalho. Ah, então você está dizendo para todo mundo sair do trabalho, largar tudo? Ao contrário, aquele lugar será um dos lugares onde a palavra de Deus será ministrada. Mas apóstolo, o homem lá não gosta de crente. Ele não gosta de crente, mas ele gosta dos sinais que os crentes fazem. E aí é que entra você, meu amado, porque você é portador
dos sinais. Mas espera aí, ele não quer o dono da bênção, né? Ele só quer a bênção. Calma, amado. É através dos sinais que eles vão ter que se dobrar. Diz a Bíblia que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará. E é ali que a coisa acontece. Quando você não faz sem avisar, mas faz avisando o que vai fazer. Eu vou orar, e Deus vai mudar essa situação. E aí Ele vai rir de você, mas você vai orar, e a situação vai mudar. E Ele vai dizer: esse cara deve ser muito bom macumbeiro, porque ele fala e acontece. Ele deve ser. E você vai dizer: toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. E ele até pode ficar contra você, mas daqui a pouco vem outra coisa, outro sinal, outra dificuldade, e ele vai saber de onde saiu a primeira realização. E ele vai saber que você é boca profética, ele vai saber que você é boca de transformação. Por isso nós precisamos olhar para a escola da vida com o Mestre Jesus, aprender com esse professor fascinante que pegou os discípulos dele e levou com ele para mostrar para eles o que podia acontecer. Quando nós olhamos para as escolas, e eu acho que você também já passou por alguma escola, mesmo que você tenha estudado pouco ou muito, não importa, mas a gente percebe que toda vez que a gente chega numa escola, a primeira coisa que nos assusta, parece que como crianças, é o tamanho da escola. Sim ou não? Você leva teu filho e mostra para ele a escola, e ele gruda na sua perna, e ele fala: mãe, onde é que eu fico? Por quê? Porque tudo parece grande demais, tudo parece, vamos dizer assim, perdido demais. Depois as crianças procuram encontrar pontos de apoio, através de amiguinhos, através de pessoas. Às vezes os primeiros dias a mãe acompanha, mas depois de uma semana, 2 semanas, tem que largar, deixar lá, e aí a criança um dia tropeça em alguma coisa e fica assustada, mas ele fez um amigo, uma amiga, alguém ali, e ele começa a querer se apegar a essa pessoa para poder se proteger, e nós às vezes nem percebemos que somos assim também, que muitas vezes nós somos bem crentes, mas que tem hora que vem umas baladas diferentes aí, uns problemas diferentes, que a gente começa a procurar alguém. Às vezes procura a pessoa certa, às vezes procura a pessoa errada, porque está procurando em amiguinhos. Mas quando você procura o líder da sala, você procura o professor da sala, então ele tem as respostas que você precisa e o socorro que possa te ajudar. Isso acontece na escola. Com o passar do tempo, as crianças acabam encontrando coisas da escola que agradam, matéria, lugares, atividades, e eles começam a se encaixar, e depois de alguns anos eles estão frequentando lá tranquilamente, você solta eles no carro, eles caem na calçada, já entram direto, faz tchau, e está tudo bem, porque eles começam a ter o que? Domínio, eles começam a conhecer as coisas, eles começam a entender. As crianças no final de cada período realizam algo chamado prova, e a prova é apenas tão somente para saber se ele entendeu, ou se ele não entendeu. Se ele entendeu a matéria, ele vai fazer a prova, vai dar a nota necessária, vai passar, e está tudo bem, conseguiu, alcançou, atingiu o objetivo, passou para o próximo período. Não diz que a partir daquele momento, ele já virou um gênio, mas quer dizer que aquela fase, ele venceu. Ele vai vencendo por fases. E quando nós tiramos isso, e entendemos que várias fases da escola nos formou, ou nos preparou, ou às vezes cursos técnicos, ou às vezes até a escola da vida mesmo, lá trabalhando no lugar e alguém nos ensinando, e aí nós estamos prontos para viver em nossas vidas profissionais, e a diferença fica nítida e clara. Quando alguém não se preparou, ele acaba chegando a alguns limites e não consegue passar daquele limite. Ele não consegue ser talvez o supervisor, ele não consegue ser o primeiro operador da máquina, ele não consegue ser o gerente ou o diretor, ele não consegue, mas não é porque ele é uma má pessoa, é porque ele não foi preparado, porque ele não se capacitou, porque ele não gastou o tempo dele com aquele preparo para poder descobrir as coisas melhores, ou o melhor posicionamento para a sua realização. Quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Nós temos aí as características,
E temos aí uma condição especial. Chegamos aqui naquela porta grande, olhamos para esse salão grande e começamos a ficar preocupados. Eu estou aqui hoje, mas eu vou ter que ficar aqui hoje, eu vou ter que ser o quê? O que vai ser cobrado? O que as coisas vão acontecer? Olha, eles costumam dizer assim: apóstolo, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo a Bíblia. Eu leio, mas eu não entendo. Tem gente que já sai, pega a Bíblia e começa a ler logo o livro das Revelações, o Apocalipse. E quando começa a ler ali, fala das 7 igrejas, fala das taças, começa a falar coisas que ele fala assim: eu não estou entendendo nada. Vai Ezequiel e tem uma roda, a roda tem um monte de olhos, e esses olhos quando virava, se mostravam, eu não estou entendendo nada. Mas ele foi ler logo o final, as revelações, que quer dizer o tempo final. Está faltando ele entender primeiro quem ele é, o que ele está fazendo, qual é a parte que cabe a ele. Então ele entra na igreja e ele precisa de um tutor, ele precisa de um compromisso, de alguém orientando ele. Outras pessoas, quando começam a participar da escola de Jesus, dizem estar perdendo coisas. Não pode mais ir no boteco? Não pode. Não pode mais ir se prostituir? Não pode. Não pode mais mas espera aí, então eu estou perdendo coisas, eu estou ficando sem algumas coisas do mundo. E na verdade ele não está perdendo, ele está ganhando, porque está guardando ou protegendo ele das maldições, das dificuldades. Mas como ele não ainda entendeu o que ele está fazendo, como ele ainda não compreendeu quem ele é, a impressão que ele tem é que tem coisas que estão saindo da vida dele. Tem coisas que estão, é como eu disse, a pessoa está lá na escola passando ano a ano, e talvez alguém diga: desculpa, mas eu não tenho tempo para estudar mais, eu já estou velho, ou eu não tenho dinheiro, qualquer que seja a desculpa. A gente viu no meio dos amigos lá do Felipe, pessoas que foram pela fé, e que ficaram sentadas num sofá, na recepção, orando e acreditando que alguma coisa Deus ia fazer por ele. E o cara chegou para ele e falou: olha, você pode dormir essa semana junto com um dos alunos, mas quando chegar na segunda-feira, o ponto magnético, o cartão deles lá vai passar a funcionar, e daí você não pode mais entrar. E ele gastou aquela semana orando e pedindo a Deus. E aí a mulher falou: é o último dia, se você tem o dinheiro para pagar, você entra, se você não tem, você não entra. E aí a pessoa vai até a conta bancária, e vai olhar na maquininha lá o que tinha, e o dinheiro estava lá. E até hoje ele não sabe quem pagou aquele semestre para ele, quem é que pagou 6 meses de aula para ele. E ele falou para a pessoa: o dinheiro está aqui. E a pessoa falou: então você conseguiu? Ele falou: não. Então não entendi. Se o dinheiro está aí e você não conseguiu, o que está acontecendo? Ele falou: não sei, mas o dinheiro está aqui. E aí ela falou: então transfere o dinheiro. E ele transferiu o dinheiro e passou a estudar aquele semestre no último dia, praticamente nas últimas horas. Viu outro rapaz, outro casal, que fez a solicitação da bolsa, e aí o pessoal falou para ele assim: olha, é 2 bolsas para todos os alunos casados, ou seja, você vai concorrer com uma pancada de gente aí. Ele falou: mas Deus falou que eu vou. Ele falou: você não está entendendo, são 2 bolsas, uma para um casal, outra para outro, e você está junto com mais aí, pelo menos uns 200 casais, então calma. Ele foi, pôs o apartamento dele para vender, vendeu o carro dele, vendeu toda a mobília dele, e disse: mas Deus falou que vai acontecer. É de Campinas, pertinho. E ele falou assim que até o pessoal da administração falou para ele: você não devia ter feito isso, você devia ter esperado para avaliar. Ele falou: não, eu estou orando e Deus falou que eu vou. E aí ligaram para ele e disseram: você é louco, mas avaliaram você e você vai. E ele falou: eu estou aqui, não pago nada, o dinheiro está guardado e eu estou aqui. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender que para o cristão, muitas vezes o perder não é perder, o perder é ganhar. Nós temos que entender que o Senhor está querendo balançar a tua figueira, e às vezes vai cair alguns figos, você vai dizer assim: o que é que está acontecendo? Ele está dizendo: eu estou aqui.
Ele não está querendo estragar a sua vida, Ele está querendo mostrar para você que Ele está na sua vida. Ou seja, na dificuldade, Ele vai te sustentar, Ele vai mostrar a glória dEle, Ele vai mostrar a posição dEle. E nós muitas vezes não estamos entendendo. Poxa, mas está difícil, poxa, mas o meu dinheiro está faltando, poxa, é a hora que Ele está dizendo assim, é para você clamar, é para você se posicionar, é para você se lançar, é para você entender a minha manifestação. Lembra do que eu falei agora há pouco? Se Pedro tivesse dinheiro no bolso, quando chegou na porta do templo, talvez tivesse dado dinheiro, mas ele não tinha ouro, não tinha prata, ele teve que dar o que ele tinha. Deus não está querendo que você chegue lá porque você tem dinheiro. Deus não está querendo que você faça porque você é amigo do presidente. Deus está querendo mostrar a glória dele na tua vida. Está querendo mostrar a você que teu casamento vai ser abençoado, que seus filhos serão abençoados, que o teu trabalho será abençoado, que a proporção da glória dele trará uma prosperidade ímpar para você, e você vai poder dizer: há um Deus sobre a minha cabeça, há um Deus sobre a minha vida. É por isso que o pastor Fábio falou assim: o apóstolo gosta de quando a gente sai com ele, ele pagar. Sabe por quê, irmão? Porque eu sei que Deus sempre vai responder com prosperidade. Sempre. Eu vou, me esforço, ajudo. Às vezes eu já cheguei a pagar no passado almoço para pessoas e olhar e falar assim: zerou, eu vou pagar, e acabou o dinheiro. Mas eu nunca cheguei para a pessoa e falei: acabou o dinheiro, vou pagar o seu almoço, tá? Marca bem, registra bem, eu estou dando meu dinheiro. Não. Aquela pessoa não tem que saber de nada, sabe por quê? Porque quem me dá a provisão chama-se Jesus, o Espírito Santo, Deus. É Ele que dá a provisão. Por isso, ainda que no meio da dificuldade eu passe por ela, eu sei quem é que está me sustentando, e eu sei quem é que vai abrir a porta, e eu sei quem é que vai estar do outro lado me esperando, porque Ele é poderoso. Se você me perguntasse há uns anos atrás, quando eu ainda era jovenzinho, se eu esperava um dia estar pregando, eu diria para você não. Se eu esperava um dia ter sido alguém executivo em uma empresa, eu diria que não. Se eu esperava estar viajando aí pelo mundo, eu diria para você que não. Mas o dia que Jesus falou: passa para o lado de cá, e eu falei para Ele: Senhor, minha família está acostumada a ter recurso, e Deus falou assim: passa para o lado de cá. E eu comecei a contender com Ele, e aí Ele mandou um pastor para vir falar comigo, que eu não conhecia e nunca mais vi, para dizer assim: você nunca terá menos do que você teve. Eu não sei qual é o seu medo, mas Deus está mandando dizer para você que Ele é o teu provedor, e que você nunca vai ter menos do que você teve. Eu falei: esse homem não sabe o que está falando, ele não sabe o salário que eu tinha, ele não sabe a posição que eu tinha. Com certeza ele está... Meu irmão, essa verdade está estabelecida na minha vida desde então. O Senhor é o meu provedor, é o meu pastor, e a palavra dele diz: nada te faltará. Quando você entender esse mistério, você vai perceber que a tua luta não é tua, que a tua guerra não é sua. O Senhor é aquele que guerreia as tuas guerras. Por isso eu preciso dele como meu professor, porque ele me ensina o caminho. E ainda existem aqueles que acham que na escola de Jesus os trabalhos são muito pesados, que talvez não consigam realizar. Já viu o crente falando isso? Não, está muito pesado, irmão. Desculpa, fazer a obra não é fácil. Na verdade, eles estão se desconectando do poder, e por isso eles passaram a carregar sobre os seus próprios ombros, porque a palavra de Deus não diz isso. Ele diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Ele diz que o jugo dele é bem pesado, não é isso? O fardo dele não é pesado? Não é? Pois é, a palavra dele não diz nada disso, que você tem que carregar o seu peso. Ele diz para você tomar a sua cruz. Quando ele fala a sua cruz, ele não fala peso, ele fala a sua vida. Ele fala a sua vida. Se essa cruz é muito pesada,
é porque nós colhemos aquilo que nós semeamos. Se a cruz está pesada, é porque eu estou semeando coisas pesadas. Pode ser hoje, pode ser no passado, mas uma hora eu preciso entender que Ele quer carregar comigo a cruz. Ele não falou assim, pega a tua cruz e se manda. Ele falou, me segue, vem comigo. Quando Ele fala, vem comigo, é porque Ele vai carregar com você. É porque Ele vai te dar a identidade dEle, para que você não tenha esse peso. A Bíblia diz que Ele deu ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. Quando Ele fala isso, Ele está dizendo assim, já tem anjo programado para ajudar você no que for necessário. Mas espera aí, será que eu estou com o meu coração em Deus? Ou será que eu estou com o meu coração nas coisas da carne, do mundo, e estou reclamando de Deus? Eu preciso entender esse mistério, preciso viver essa posição. É interessante que quando estamos na escola secular, as coisas parecem meio chatas, meio complicadas, tem vezes que a gente não gosta, mas quando vem aquela fase da realização, alguém que se forma, é advogado, e agora tirou a OAB, e agora começou a trabalhar, e agora começou a pegar clientes grandes, e agora está sendo respeitado, agora está indo no fórum e o pessoal fala, ó, esse aí é o doutor fulano, esse aqui é o juiz fulano, esse daqui é o delegado da federal fulano. Aí a pessoa fica cheinho. Nós precisamos entender que no meio daquele tempo de aprendizado, vinha sobre ele algumas responsabilidades, e trazia sobre nós muitas vezes, a noite acordado, sim ou não? Quem já estudou até a faculdade aqui, levanta a mão. Algum dia vocês perderam alguma noite de sono para estudar? Pois é. Perdeu algum sábado para estudar? Perdeu algum domingo para estudar? Engraçado, né, irmão? Mas se eu falar para você fazer isso como crente, você fala o quê? Aqui, meu, o que é? O único dia que eu tenho para descansar. Sim ou não? Nós precisamos entender os mistérios. Todo sacrifício tem resposta. Se eu endereçar o meu sacrifício na vida secular, eu vou ter alguma resposta. Mas se eu endereçar o meu sacrifício na vida espiritual, então tem alguém que não apenas dá uma resposta, mas dá a resposta certa, dá a resposta objetiva, dá a resposta direta, dá a resposta da realização. E é aí que as coisas mudam. Da mesma forma, essa escola do professor Jesus, algumas pessoas pensam no que estão perdendo, mas quando chega o tempo da necessidade de milagres, ou da vida eterna, eles percebem que fizeram o melhor negócio participando com o Mestre Jesus. Amado, quando chega naquele dia, que você precisa de um milagre, você não quer mais a carteirinha da OAB, você não quer mais o CREA, você não quer mais a carteirinha de médico, você não quer mais, você quer o milagre, você quer o milagre. Por isso a escola de Jesus é importante para nós. Eu falei desse aluno aí, esse Pedro, né? Que ele era um pescador, sim ou não? E era um pescador ruim? Eu acho que não, porque eu imagino assim, um cara que era de família de pescadores, ou seja, a profissão já estava no sangue, um cara que tinha a rede própria, tem a ferramenta própria, um cara que tinha o próprio barco. Você imaginou, irmão? Ele não era um qualquer, ele era conhecido e respeitado na região dele, então a estrutura dele era boa, era legal. Só que de repente um dia ele participou ali de uma ministração de Jesus, ele foi na escola de Jesus. Você lembra dessa parte? Está em Lucas 5. Ele fala, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, assentando-se ensinava o barco à multidão, e quando acabou de falar, disse, Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele estava na escola agora ele estava ouvindo alguém que
tinha uma propriedade espiritual muito forte. Algum momento Jesus falou assim: eu sou pescador, conheço tudo de pesca. Ele tinha barco, ou ele tinha rede. Ele era marceneiro, pelo que parecia, né? Carpinteiro, pelo que eu entendia. Ou seja, nada a ver com pesca. Mas ele tinha algo que mexeu com o coração de Pedrão. Pedrão podia ser o cara mais duro. Tem alguém duro aqui? Alguém firme de coração? Alguém bocudo? Nenhum, né? Que coisa linda, só gente crente. Você viu, Leandrinho? Só gente crente. Estou só vendo crente, até corintiano crente. Oh meu Deus, Deus santo, Deus maravilhoso. Todo mundo de coração, né? Tranquilo. Pedro não era assim. Pedro devia estar lavando a rede. Quando ele estava lavando a rede, imagina como ele estava lavando a rede. Noite inteira, nada pesquei. Ô Pedro, cala a boca. E ouvindo Jesus falar pelo esse ouvido aqui. Aqui ele estava ouvindo os amigos que parecia que tudo estava tranquilo, que Jesus não estava sabendo de nada. Mas no final, Jesus tem ali uma palavra de conhecimento e fala para ele: ô Pedro. Pedro deve ter olhado e falado: comigo? Ele está falando comigo. Já vi que ele é profeta, mas falando comigo? Está aqui falando da parte de Deus. Ele falou assim: ó, vai lá, entra lá no fundo, aonde você foi derrotado, aonde você não pescou nada, aonde você sofreu a noite inteira, aonde você ficou lá um tempão, agora está tendo que lavar a sujeira que você trouxe. Vai lá no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, e joga a sua rede. Pedro disse que ia fazer isso. Ele falou assim: mestre, eu venho trabalhar toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra vou fazer a sua vontade, vou lançar a rede. Ele não era um pescador, ele não tinha capacidade da pesca. Jesus não tinha essa situação, mas ele disse assim: sobre a tua, ele estava falando sobre a palavra de Jesus. Sobre a tua palavra eu vou lançar essa rede. Aí eu vou lá. Eu não vou lançar porque o Senhor conhece a tábua da maré. Eu não vou lançar porque o Senhor conhece tipos de peixe. Eu não vou lançar porque o Senhor é um grande pescador aí, tal. Eu vou lançar por causa da tua palavra. Se nós entendermos isso no nosso coração, nós vamos entender que vocês não estão aqui porque eu sou um cara legal. Vocês não estão aqui porque o pastor Fábio é um ótimo ministrador, porque o pastor Marcelo tem um coraçãozaço, porque, não, vocês estão aqui por causa da palavra, e não é da minha palavra, é da palavra de Deus, porque a minha palavra, eu posso contar historinha, eu posso falar que sou palmeirense, eu posso falar uma opção de coisa, mas não vai mudar a sua vida em nada. Mas quando eu lançar a palavra do Senhor sobre a tua vida, aí essa palavra muda tudo. E é isso que hoje eu estou fazendo, mostrando para você que há um professor além de mim, que tem uma palavra, e que a palavra dele está mantida na sua Bíblia, caracterizada no seu coração, estabelecida no seu entendimento, para que você utilize ela, e você possa dizer: Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar a rede, aonde eu fui envergonhado, aonde eu caí, aonde eu não alcancei, aonde nada deu certo, aonde meu casamento não ficou legal, aonde meu filho, aonde meu namoro, aonde o meu trabalho não foi legal, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede novamente. Essa situação é o que muda, é o que estabelece, e eu preciso entender isso. Fazendo assim colher uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. Ele fez aquilo que Jesus ensinou, orientou, determinou, revelou. Ele fez. Aquele momento era um momento de mudança. Deus está querendo mudar a tua vida, amado. Deus está querendo mudar a tua estrutura. Deus está querendo mostrar a você a manifestação da glória dEle. E quando Ele quer mostrar a você a manifestação da glória dEle, você vai ter que absorver a sua palavra e colocar a palavra dEle em prática. Você vai ter que realizar. Alguém quer mudar a sua vida hoje?
Alguém tem algo no seu coração que ainda não aconteceu e que tem tirado a sua paz? Pois é, irmão, vai, porque a palavra de Deus hoje para você é de mudança, é de restauração, é de transformação. E disse-lhe Jesus: Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Caramba, mas espera aí, eu vim aqui, não pesquei, a rede ficou suja, eu ouvi, ele mandou eu ir lá, eu joguei a rede, peguei um monte de peixes, e agora ele me diz, simples e tão somente, você vai ser pescador de homens. O que você faria, irmão? Qual seria a sua posição? Se de repente Deus usasse seu pastor para dizer, você será alguém que vai ministrar a palavra de Deus pela terra. O que você faria? Mas eles não procuraram. Peraí, Jesus falou isso, falou, então eu vou procurar um fariseu, para ver se encaixa. Então eu vou ser do grupo 3, então você é do grupo 2. Eles falaram, a palavra é para mim, já recebi, e agora eu vou em linha reta, obedecer. Eu vou fazer o que fui chamado para fazer. Eu vou assumir o que eu fui chamado para assumir. Eu vou receber a manifestação e vou colocar essa manifestação em prática. É difícil. Hoje as pessoas saem e mudam de posição a cada minuto. Um dia eles são adoradores, no outro dia eles já são perdedores. Um dia eles vão ser ferramentas de Deus, outro dia já não mais. Pedro, quando falou na porta do templo, Jesus já havia sido crucificado. Você já pensou? A sua igreja, um dia você sai, vai embora, quando você volta, a igreja não existe mais. E você tinha uma promessa de fazer uma grande obra. O que você faz? A promessa foi embora. Não, a promessa não foi embora. Pode ser que as paredes foram embora, mas a promessa não foi embora. Pode ser que seu pastor esteja ali na pracinha, embaixo de uma árvore. Mas ele não tem mais um altar, mas ele não tem mais um microfone daquele de orelhinha, mas ele não tem mais uma banda, mas ele ainda é o seu pastor. Mas você ainda tem uma promessa, mas você ainda tem que acreditar na promessa que foi dada a você, porque foi isso que Pedro fez. Não mudou ele em nada que Jesus tinha partido, não mudou. Ele passou, ele negou, é verdade, mas ele não mudou a promessa, ele continuou, ele ficou naquela posição. E quando você olha lá em Atos 2, você vê ele ministrando e quase 3.000 pessoas aceitando Jesus. E depois a segunda falação, a preparação, ministração dele, quase 5.000. É porque ele acreditou na palavra e recebeu a palavra e assumiu a palavra e não trocou de líder. Não trocou, ficou firme. Porque a promessa de Deus não é para aqueles que são frouxos, é para aqueles que são fiéis, para aqueles que são leais. A promessa de Deus não é para aqueles que fogem, para aqueles que abandonam, mas é para aqueles que perseveram. E nós precisamos aprender a perseverar. Dá uma olhada, meu irmão. Tem bateria, tem um bigodudo ali, cortou o bigode, ficou legal, tocando teclado, tem vários pastores aqui em cima, tem um altar, tem um forro, tem uma lâmpada maravilhosa aqui na minha frente, tem mesa de som. Quem estava aqui no dia que nós entramos aqui a primeira vez? Olha lá, tem um braço aqui, um braço ali, um braço lá. Quando nós chegamos aqui, irmão, não tinha nada. E não tinha nada e nem tinha dinheiro para ter. Não tinha cadeira. E não tinha dinheiro para comprar cadeira. Não tinha altar e não tinha dinheiro para fazer o altar. Não tinha microfone e não tinha dinheiro para comprar o microfone. Não tinha mesa de som e não tinha dinheiro para comprar mesa de som. Não tinha instrumentos e não tinha dinheiro para comprar os instrumentos. Não tinha forro. Como é que aconteceu, apóstolo? Pergunta para Deus. Porque Ele deu uma palavra, esse é o lugar. E nós aceitamos, se esse é o lugar, nós vamos entrar nesse lugar. E os primeiros 60 dias, teve culto aqui, com um carro parado na porta, porque não tinha luz, tinham tirado o relógio. Então o farol do carro era a luz do culto. E as cadeiras eram de um pastor de Santo André. E o púlpitozinho de madeira era emprestado
do Filipute lá da Ebenezer. Pessoas que, segura essas cadeiras aí, vai usando, 50 de cada cor, e foi, o que aconteceu, irmão? Mas tinha uma palavra, tinha uma palavra profética. Se eu fosse acreditar naquilo que eu estava vendo, eu não entraria, a bispa não entraria, os nossos colaboradores que acreditaram na época não entrariam, mas nós entramos. Lá no fundo não tinha uma cantina, era um terreno vazio. Lá na frente as salas eram todas acabadas. O que aconteceu? Não tinha o portão lateral, e etc, etc, etc. De repente o que aconteceu? Tinha uma palavra. E muita gente disse: você é louco, está preparado para perder o resto que você tem? Falei, quem sabe? Agora eu vou ver o que Deus faz. Agora eu vou ver até onde a palavra dele é poderosa. E hoje eu viajo e os pastores dirigem a igreja. Se eu não viesse mais, eles continuariam muito bem, obrigado, e fariam a obra de Deus, porque tem uma palavra. Tem uma palavra, está lançada nesse lugar. A Aliança da Paz vai fazer 15 anos já. Aliás, já fez, né? Hoje é dia 2 de outubro foi o dia que nós chegamos, né? O primeiro culto foi dia 27, mas dia 2 foi o dia que nós entramos aqui, né? Dia 27 foi o primeiro culto oficial. Aí, meu irmão, veio uma palavra, e essa palavra está aqui até hoje. A palavra continua ecoando, e essa palavra não acaba. Mas por quê? Porque quem é responsável pela palavra não é você, é Deus. Enquanto você estiver em cima dela, você vai longe, as coisas não vão diminuir. É por isso que muita gente fala assim: mas por que aquele lá tem e eu não tenho? Por que aquele lá cresceu e eu não cresci? Porque aquele ficou em cima da palavra. Parecia ser derrota, mas virou vitória. Parecia ser menos, mas foi mais. Porque Deus é fiel à sua palavra. Acredita nisso. Pedro descobriu algo da escola do professor Jesus, que todo o seu conhecimento profissional se tornava em nada diante da sabedoria que vinha da escola do mestre Jesus. Ele falou: peraí, ele não é pescador, mas ele falou e aconteceu. Vou com ele, vou andar com ele, vou grudar nele agora, vou mudar minha estrutura. Jesus vai mostrando os milagres, para quê? Para eles entenderem que não era apenas uma palavra lançada, junto com a palavra tinha poder. Diga: com a palavra do Senhor vem o poder. Se você solta a palavra, você também solta o poder de Deus. Alguém quer o poder de Deus na sua vida? Então não solte a palavra. Quem aqui é da Aliança da Paz, não está visitando, sou da Aliança da Paz, não deixe nada tirar você da Aliança da Paz. Ah, mas sabe que falaram, sabe que disseram, sabe que pensaram, sabe que sabe. Irmão, você está sobre uma palavra, você está de Stikambodahai. Por isso tem o que? Poder, porque a palavra traz poder, e o poder em si, ele não é visto. Quando você vê um homem cheio de estrelinha aqui, que tem, né, várias estrelas no braço, e ele chega num lugar, você olha para a estrelinha dele e fala: ai, que coisinha sem graça, né, tal. Mas ele tem o que? Poder. Se ele fizer uma ligação, daqui a pouco chove viatura na porta. Mas por quê? Porque ele tem algo chamado poder. Ele recebeu a autoridade, e enquanto ele estiver debaixo daquela palavra que foi dada a ele, no juramento dele, ele tem poder. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender que Deus tem preparado para nós coisas muito maiores do que aquela que nós enxergamos. À medida que ele foi mostrando, ele pegava os discípulos e mostrava para eles o que? O poder, a autoridade que veio através da palavra. Como assim? Lucas 5,12 fala assim: e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres pode limpar-me. Ele deu o que para Jesus? Uma autoridade através da palavra. Ele colocou a vida dele submissa. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele declarou uma palavra. Será que você já falou: Jesus, a minha vida é tua,
eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero viver debaixo da tua palavra, da tua verdade. Ou você só sabe reclamar? A sua palavra para Jesus é só reclamação. Ele era leproso. Leproso não tinha cura. Leproso daquela época não podia nem andar no meio das pessoas. Leproso tinha que ficar em lugares retirados. Vivia de favor e de migalha. Mas ele chegou até lá para dizer para Jesus: se o Senhor quiser, bem pode me limpar. Se o Senhor quiser, eu acredito que o Senhor tem poder. Eu acredito que o Senhor está ministrando uma palavra aí no meio das pessoas, está curando, está libertando, está falando e tem poder. Eu acredito, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Jesus falou para ele assim: vai andar. Foi isso? E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Ele foi lá e chacoalhou o cara. Ele foi lá e começou a passar bálsamo no corpo do cara inteiro. Ele disse: eu quero. E declarou uma palavra: ser limpo. E o homem foi limpo. Qual é a palavra que está na sua boca? Qual é a palavra que está saindo daí, meu irmão? Qual é a palavra? Aquele homem entregou a vida dele, falando com o Senhor: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou: eu quero. Mas ele perguntou para ele: você frequenta a igreja? Você é uma pessoa séria? Você é uma pessoa honesta? Você é uma pessoa boa? Você tem dinheiro? Ele não perguntou nada. Jesus quer dar a você as maravilhas, os sinais dele, porque esses sinais vão mudar a tua consciência e o teu caráter, vão mudar de tal maneira que você vai querer dar tudo para Jesus, que você vai querer ser tudo junto com Jesus, que você vai querer viver o tudo de Jesus. Não vai mais ficar olhando. O mestre sempre aperfeiçoa, ele se prepara. O próprio Jesus orava. O professor, ele não vive de um aprendizado só, ele vai renovando o seu aprendizado. E lá fala no 16, que ele retirava-se para o deserto e ali orava. O fortalecimento de Jesus estava onde? Na oração. A oração era o quê? Ele falando com o Pai, palavras indo e palavras voltando. Ele fazendo praticamente a mesma coisa que o leproso fez com ele. Ele ia lá e falava e Deus respondia. Você fala com Jesus, entrega a sua vida e Jesus entrega a manifestação sobre você. Ele entregava para Deus e Deus entregava a autoridade para ele. O professor Jesus estava pronto a mostrar, seus ensinamentos eram maiores que os ensinamentos da terra. Sabe, a continuação do 17 fala daquele rapaz que de repente chegaram numa casa com ele, deitado numa maca, em 4 amigos, e a casa estava toda lotada, e não tinha como chegar lá dentro, e os amigos botaram uma escada, subiram no telhado, abriram o telhado, desceram o homem, que era ali, paralítico, no meio da casa, na frente de Jesus. Isso denota sacrifício. Aquele homem queria se apresentar a Jesus, ele queria estar de frente com Jesus, para isso precisou de sacrifício. Será que nós estamos prontos para fazer sacrifícios? Será que, olha, não estou falando de dinheiro, porque ele não falou de dinheiro, ele desceu e subiu. Imagina uma pessoa paralítica, o corpo morto, entre aspas, quando você vai carregar uma pessoa. Você já pegou alguma pessoa que está desmaiada? Já viu alguém levantar, quando você vai levantar uma pessoa desmaiada? Ou até um amigo, uma nova, sua esposa, namorada, sei lá, você vai pegar e a pessoa solta o corpo. É difícil ou não é? O peso dela parece que dobra. Agora imagina você colocar uma corda embaixo do braço, com cuidado para não machucar, ter que descer a pessoa ali, vai machucar ele, vai, com certeza vai machucar um pouco, mas ele vai descer na presença de Jesus. Ele podia falar: não, isso pode dar errado, eu posso cair do telhado, alguma coisa pode falhar, pode machucar o meu corpo, pode isso, pode aquilo, mas ele não olhou para nada disso, ele deixou o sacrifício acontecer, para que ele fosse aos pés de Jesus. Ele acreditava. Está aqui,
Eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram no telhado, por entre as telhas, baixaram com a cama até o meio diante de Jesus, e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados são perdoados. Vem do que? A fé. Vem do que? O sacrifício, o comportamento. Quando você não recebe o que você espera, você continua acreditando em Deus? Ou você passa a reclamar? Quando você não recebe o que você espera, você fala: olha, deu tudo errado, realmente a coisa ficou ruim, mas hoje é terça, ou é quinta, ou é dia de ir para a célula, eu vou cultuar o meu Deus maravilhoso. Você fala: vou nada, eu não estou conseguindo alcançar o objetivo, não está dando nada certo, perdi a namorada, perdi o namorado, vou achar outro cara para sair, vou achar outra menina para sair, vou tomar um goró, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou você fala: vale o sacrifício, eu vou me posicionar para receber um milagre daquele que deu uma palavra para a minha vida, me deu autoridade. Jesus olhou e viu os escribas ali, os fariseus, colocando: peraí, ele está dizendo que vai perdoar os pecados desse homem aí? Que situação é essa? E Jesus, ouvindo, entendendo, porque ele tinha revelação, ele faz o quê? Vocês acham que é mais difícil perdoar ou curar? Para que vocês saibam que o Filho do homem, o Filho de Deus, tem autoridade na terra. Ele falou para ele: pega a tua cama e vai. Ele deu uma palavra. Com uma palavra, o homem levantou, pegou a cama dele e saiu. Hoje, quando nós ouvimos essas orientações básicas, nós precisamos entender algo. A palavra já foi declarada sobre a tua vida. Deus já deu uma palavra, junto com a palavra veio a autoridade. E eu quero que você fique de pé.